Seja bem-vindo você que está chegando. Nós estamos vivendo tempos muito poderosos de testemunhos, cura física, cura emocional, milagres financeiros. Deus tem feito coisas extraordinárias. E nós estamos aqui para mais esse período poderoso de palavra e de oração. E eu sei que Deus, Ele vai fazer algo especial, algo poderoso. Deus estava me dando aqui umas coisas para comunicar com você e nós vamos orar aqui juntos. Sabe, a oração, ela é mais do que só um ato religioso, um ritual, não. A oração, ela é uma comunicação com Deus. Eu vinha recebendo testemunhos aqui também de pessoas que quando nós estávamos ensinando sobre a oração em pensamento, e uma outra coisa também, o espírito de oração, pessoas só pensaram em algo e coisas começaram a acontecer, milagres, respostas extraordinárias de Deus. E uma coisa que Deus estava me dando aqui para falar com você é que se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Deus não deixa nada inacabado. Deus não deixa nada inacabado. Então, assim como uma casa, quando nós então compramos uma casa, então ali às vezes precisa de alguma reforma, e você começa a fazer algum nível de reforma, e com o passar do tempo você vai reformando um pouco mais, e normalmente a gente prioriza por dentro primeiro, por dentro primeiro. Então assim também é Deus. Deus não deixa nada inacabado, e Deus prioriza por dentro primeiro. Deus prioriza por dentro primeiro. Se você vai fazer uma obra numa casa, dificilmente, pode até acontecer, mas normalmente se você tem ali um nível de prioridades, você vai priorizar por dentro primeiro, E Deus também, Ele prioriza por dentro primeiro. Por quê? Deus quer testar as intenções do nosso coração. Teve uma palavra aqui que eu falei, vou deixar no primeiro comentário fixado, que eu falei que Deus, Ele testa os escolhidos. Como? Vendo as intenções do nosso coração. Então, todo tempo de construção na nossa vida, ele começa por uma palavra de Deus. Por uma palavra de Deus. Sabe, se você tem uma palavra, você já tem tudo. Eu queria você aqui escrevendo, se você tem uma palavra, fala assim, se você tem uma palavra, você tem tudo. Profetiza para o outro que está aqui também nessa oração. E olha o versículo que Deus me deu aqui, e nós vamos orar. Muitas vezes é muito mais fácil você pregar, do que você fluir no profético. Mas em alguns momentos a palavra e o mover do Espírito, elas andam juntas ali, E aqui em Hebreus do capítulo 4, versículo 12, olha o que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, outra versão fala mais penetrante do que qualquer palavra de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Eu vou te explicar isso, já nós vamos orar. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o que significa penetrar até o ponto de dividir alma e espírito? Tem coisas que são da nossa alma e tem coisas que são de Deus. O Espírito de Deus comunica no nosso espírito algumas revelações, algumas promessas que Deus tem para a nossa vida. Então, tem coisas que são da nossa alma e tem coisas que são do Espírito de Deus. E quando você recebe uma palavra de Deus, você está cheio de fé. Você percebeu que é Deus falando com você. Deus, Ele revelou algo do seu passado, ou algo do seu presente, e Deus fez uma promessa para o seu futuro. Sabe? Só que vai passando o tempo, e a sua alma, que são suas emoções, seus desejos, eu gosto de resumir de uma maneira mais prática, seus pensamentos, sentimentos e desejos. Então, a sua alma, ela começa a dizer assim, aquilo que Deus falou não está fazendo sentido, porque não está acontecendo aquilo que Deus falou. Porém, toda promessa do Espírito, ela tem um tempo de
maturação, ela tem um tempo de preparação para fazer cumprir. Por quê? Porque Deus julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. E Deus, ele está mais interessado em preparar a obra por dentro, primeiro, do que a obra por fora. Deus nos ama tanto que ele não quer nos perder. Então ele, primeiro, vai nos dar uma estrutura interna para vivermos algo externo que ele tem para nós. Você está ouvindo? A vida abundante, a vida de plenitude. Jesus falou isso, a vida abundante é nossa. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e nossa herança. Sabe? Então, escuta bem. Deus já nos deu tudo que precisamos na sua palavra. E ele também continua falando através do seu Espírito. Sabe? Muitas vezes Deus é tão específico conosco, para não deixar nenhuma dúvida. Eu lembro que tem cada fase que Deus está fazendo algo. Eu estou vindo de uma fase agora que Deus tem mostrado muitas coisas muito específicas. Logos, cores, informações, alguns detalhes mesmo. Já tenho uns 8 anos, Deus tem me dado alguns detalhes. E essas palavras têm sido promessas para a vida de outras pessoas. Para a minha vida também. Deus tem feito algumas promessas através de algumas experiências, de algumas revelações extraordinárias. Então, Deus tem promessas que é na sua palavra escrita. Mas Deus também fala pelo teu Espírito. Sabe? E muitas vezes, na verdade, todas as vezes nós precisamos entender que o Espírito e a palavra andam juntas. Sabe? Então, Deus, ele vai cumprir muita coisa na sua vida. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Quando nós temos uma promessa, nós temos uma garantia de que Deus vai fazer. Porque Deus não brinca de fazer promessa. Quando Deus fala, ele cumpre. Eu queria você aqui escrevendo. Quando Deus fala, ele cumpre. E uma outra coisa que Deus estava me dando é que a palavra de Deus, ela começa a trazer uma direção clara do que você tem que fazer. Lá em Salmo 119, versículo 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus tem um caminho para nós andarmos na presença dele. Esse caminho, você já está na presença dele. Esse caminho também muitas vezes nós podemos aplicar, que em momentos de incerteza nós lembramos das promessas que Deus já nos revelou pelo teu Espírito. Então, você já está andando com Deus, você já está andando longe do pecado, sabe? E aí, no caminho, Deus, ele vai te direcionar. Você vai fazer isso agora, você vai fazer aquilo agora. E tem coisas que não fazem sentido por um momento, mas no tempo certo, você vai começar a entender por que Deus te pediu para fazer algumas coisas, sabe? Então, abra mão de querer entender e apenas faça aquilo que Deus te pediu. Eu vou falar mais uma vez. Abra mão da sua necessidade de entender e apenas faça aquilo que Deus te pediu ou aquilo que Deus vai te pedir. Porém, busque confirmações, através de pessoas, sonhos ou visões. Se você ainda não tem uma maturidade, então eu te encorajo a estar com alguém mais maduro, e estar em oração para ver sobre confirmações sobre a sua vida. Agora, uma segunda coisa aqui, a primeira coisa então, se você tem uma palavra, você tem tudo. E nós já vamos orar. Segunda coisa que Deus está me dando para você, para encorajar você. Você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai viver as promessas que Deus tem na sua vida. Uma segunda coisa, não se esqueça do que Deus já fez. Sabe? E junto com isso, eu quero te dizer que Deus, ele também não se esquece de nada. Sabe? Você não pode esquecer do que Deus já fez, mas você também pode descansar, porque Deus não se esquece de nada. Às vezes você pode esquecer de uma experiência que você teve com Ele, você pode esquecer de uma promessa que Ele fez para você. Aí você está orando, você tem várias orações ali colocadas diante de Deus, e às vezes você até esquece do que você orou, mas Deus não esquece. Quem sabe nós esquecemos até alguma oração que nós fizemos, mas Deus não esqueceu.
sabe? Deus não esquece. Mas nós também precisamos nos lembrar, né? Aqui em Salmo 103, versículo 2, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E em momentos em que você está ali com questões na sua alma, com questões emocionais, às vezes são tantas situações que se levantam contra você, tantos tipos de perseguição, né? Espiritual, situações, até através de pessoas também, que se você não tomar cuidado, sabe, a gente para de olhar para Deus e para a promessa que Ele fez para nós. A Bíblia diz, lá o salmista diz: olharam para Ele e foram iluminados. Aqueles que olham para Ele jamais experimentarão decepção. Então você precisa se lembrar, às vezes, que Deus já agiu na sua vida. Aquela vez que Ele te curou fisicamente, aquela vez que você entrou no culto doente e saiu sarado, aquela vez que você viveu uma experiência com Ele, aquela vez que Ele fez um milagre financeiro para você, aquela vez que Ele te curou com uma unção de cura poderosa que entrou no seu corpo, aquela vez que Deus agiu em alguém da sua família, aquela vez que você orou e você obteve uma resposta, aquele testemunho que você já escutou, você não pode esquecer disso. Você precisa se lembrar dos benefícios que Deus já fez na sua vida. Você precisa se lembrar do que Deus já fez da sua história. Sabe? Às vezes nós temos facilidade de esquecer, mas quando nós oramos, o download desce. Quando nós oramos, a lista espiritual desce e Deus começa a falar: ó, eu já fiz isso aqui na sua vida. Lembra aquele outro momento lá? Lá eu te livrei, lá eu te protegi, lá eu te livrei de coisas que você nem sabe, porque tem coisas que o inimigo levanta contra nós que Deus nem permite a gente ficar sabendo, para a gente não ficar muito afetado, né? Então eu falo: Deus, tem coisas que eu não quero nem ficar sabendo, eu quero ficar inocente. Deixa na mão de Deus, né? Você está lá, você está inocente e está acontecendo uma situação, mas nós precisamos confiar que Deus, Ele nos protege melhor do que a gente mesmo, sabe? E eu tenho falado com Deus, eu sei que eu tenho tempo aqui na terra, mas eu não aceito sair nem antes da hora e também nem depois da hora. Quero cumprir a minha missão, né? Então esse deve ser o nosso coração. Ninguém sai da terra antes da hora. Jogaram Pedro na prisão e passou um tempo, ele realmente ia sair da terra, mas ele não saiu antes da hora. Ele não saiu antes da hora. Deus frustrou até os planos daqueles religiosos que se levantaram contra ele. Não é verdade? Então, escuta bem. Aqui em 2 Crônicas, na verdade 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 12, diz assim: lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das sentenças dos seus lábios. Olha que poderoso esse versículo. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das sentenças dos seus lábios. Nós precisamos nos lembrar do que Deus já fez e precisamos também nos lembrar das palavras que foram liberadas na nossa vida, das promessas que Deus nos fez, daqueles momentos que você estava mergulhado em adoração, daqueles momentos também que você não esperava, Deus levantou alguém para vir marchando na sua direção e te dar uma palavra. Você precisa lembrar dos momentos que Jesus te curou, que Ele fez um milagre financeiro, sabe? Milagres menores te preparam para milagres maiores. Se Deus já fez algo aparentemente menor na sua vida, isso é um bom sinal. É um sinal que Deus já começou a fazer o sobrenatural na sua vida. E Ele vai acrescentar isso, né? Deus não quer que você viva só na sua força do seu próprio braço, do seu próprio resultado, sabe? Se você começou a viver os milagres, Deus vai acrescentar isso para você, sabe? Às vezes você quer que as pessoas entendam, mas você precisa entender.
Então, para isso você precisa de um amadurecimento espiritual, né? Precisa de um amadurecimento espiritual. Em Hebreus também, no capítulo 6, versículo 10, diz que Deus não é injusto. Essa escritura veio para mim por 2 vezes hoje. Deus não é injusto. E Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Sabe? Deus, Ele não esquece daquilo que você já fez. Haverá uma recompensa de Deus para você. Eu queria você escrevendo aqui, eu não vou me esquecer. Escreve assim também, porque Deus também não esquece. Agora, na verdade, nós podemos até esquecer, mas quando você ora, Deus te faz lembrar. O Espírito Santo acabou de me dizer aqui que tem gente aí se lembrando do que Deus prometeu na sua vida, da promessa que Deus fez na sua vida. É tempo de se lembrar do que Deus já fez na sua história, das palavras que foram liberadas, das intervenções divinas, dos milagres que Deus já fez na sua vida. Você precisa se lembrar. Você precisa se lembrar disso. Você está ouvindo? Você precisa se lembrar. Deus não esquece de nada. E haverá uma recompensa para você. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Em Efésios capítulo 3, versículo 20 também, essa escritura tem saltado para mim essas últimas semanas, e é uma palavra para você. Diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, ele está atento a cada detalhe, e ele está reservando coisas grandiosas, coisas extraordinárias para você que está confiando nele. Deus tem uma coisa grande, uma coisa extraordinária para fazer na sua vida. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus. Se você tem um pedido de oração, coloque aqui agora. Nós também estamos em um propósito das 5 da manhã. Né? Também temos a palavra de oração 7 da noite. E essa palavra também às 11 horas. Sempre também ao meio-dia. Está vindo com uma palavra especial para você, tudo aqui no canal. Tá bom? Então fique atento. 5 da manhã, meio-dia, 7 da noite e 23 horas. Deus está fazendo coisa extraordinária. Vamos orar? Deus está falando com você. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Você precisa se lembrar das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e também das sentenças dos seus lábios, dos livramentos e também de palavras futuras, palavras proféticas que Deus liberou na sua vida. Você precisa se lembrar, porque Deus também não esquece. Deus não esquece do que Ele já fez na sua vida. Ele também não esquece das promessas que Ele tem para você. Sabe? E uma terceira coisa que nós falamos, nós vamos orar. Que Deus, não esquecendo de nada, Ele também vai recompensar você. Tem uma recompensa grande, viu? Tem uma recompensa grande chegando para você. Eu vi o Senhor dizendo que tem alguém aqui que vai pegar essa oração aqui. Na verdade, eu vi uma grande igreja, né? Não é para todo mundo essa palavra, é por revelação. Tem coisa que eu falo, pega pela fé, né? Mas isso aqui é por revelação. Eu vi uma igreja como se fosse assim até uma estrutura até que simples, né? Vamos dizer, uma estrutura simples, mas uma coisa bem feita, sabe? E eu vejo assim um prédio de uma igreja e Deus está entregando isso para alguém, esse projeto aqui para alguém que está aqui nessa oração. Uma grande igreja, eu vi uma fachada clara, parece uma pintura branca, sabe? E é uma resposta de Deus para alguém que está aqui, uma igreja grande assim, uma igreja grande, talvez para umas 400 pessoas assim, não sei, por aí, né? Eu estou sentindo o poder de Deus, na verdade estou todo arrepiado, Deus está tocando aqui, olha lá, eu vi essa igreja tão grande, uma fachada branca, uma estrutura simples, mas muito bem estruturada, uma coisa muito bem feita, sabe? Então Deus está entregando esse projeto para você, eu creio que é uma confirmação
aqui para alguém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é aquele que pode, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que confunde a sabedoria dos sábios, o Senhor é aquele que usa as coisas pequenas e das coisas pequenas o Senhor faz coisas grandes. Pai, eu oro por cada um aqui que tem um sonho, por cada um aqui que tem uma palavra, por cada um aqui que tem uma promessa, por cada um aqui que está vislumbrando receber algo da parte do Senhor, uma vida melhor na sua presença. Pai, eu peço que o Senhor venha ajudar que cada um aqui se lembre de onde o Senhor tirou a cada um, que o Senhor venha fazer também cada um aqui lembrar das intervenções do Senhor. E peço também que o Senhor venha trazer uma confiança poderosa sobre os nossos corações. Nós estamos aqui para revisitar espiritualmente cada promessa. Eu peço que o Senhor venha fazer pessoas aqui se lembrar de promessas que foram liberadas, decretos espirituais, sentenças espirituais que foram liberadas pelos lábios do Senhor para a vida de cada um que está aqui. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa e especial, trazer recompensa da fé, recompensa das obras, recompensa de tudo aquilo que os teus filhos têm feito e têm demonstrado amor pelo Senhor através do seu trabalho. Eu peço que o Senhor venha com recompensa, que o Senhor ajude aqui a cada um de nós perseverarmos na sua presença e confiando no Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha tocar agora do alto da cabeça até a planta dos pés. Se existe alguém aqui enfermo, se existe alguém aqui enfermo fisicamente ou emocionalmente, eu peço que o Senhor venha tocar agora com uma unção poderosa. Eu peço agora que o Senhor libere uma poderosa unção do Espírito Santo, a unção para curas físicas, curas emocionais. Eu chamo à existência também milagres financeiros, agora em nome de Jesus. Olha o que Deus está falando aqui comigo. Enquanto você está aqui nessa oração, enquanto você está aqui agora, Deus já está fazendo algo por você. E tem pessoas que durante a oração aqui agora, você já está recebendo algo de Deus aí. E tem pessoas que está sendo algo liberado agora e nos próximos dias você vai ficar sabendo. Vai chegar de fato para você. Vai materializar na sua vida. Sabe? Mas algo está acontecendo agora. Anota esse horário que você está ouvindo essa oração. Tem um benefício de Deus no seu nome e em seu favor. Sabe? Deus está fazendo uma coisa tão linda na vida de pessoas aqui. Deus já começou a agir na sua vida de forma gradativa. Você lembra as palavras que Deus estava me dando sobre a bênção de Deus é gradativa? Pois é, Deus já fez algumas coisas na sua vida, já te curou, já fez algumas coisas aí. E agora Deus vai acrescentar bênçãos para você. Agora, você precisa administrar bem aquilo que Ele já fez. Você precisa se obedecer, se comportar bem com aquilo que Ele já te entregou. Porque tem coisa grande sendo liberada por Deus em seu favor. Tem coisa grande de Deus para você. Tá bom? Recebe essa palavra aí. Tem endereço certo em nome de Jesus. Estamos num propósito de oração, 5 da manhã. Meio-dia também tem uma palavra com tema especial. 7 da noite, né? E às 11 da noite aqui na oração da madrugada. Eu queria que você falasse aqui sobre os horários, né? Esse horário das 11 está bom? Você acha que nós devemos voltar para 23h59? Queria que você deixasse aqui, tá bom? E às 5 da manhã, eu aguardo você, assim como meio-dia, 7 da noite e 23 horas. Até o nosso próximo encontro. Até lá.